Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver função modular. Me acompanha aqui, vamos nessa. Função modular, meu nome está aí para vocês. O que a gente tem no nosso edital da ESA? Então nós vamos ter a definição, gráfico, domínio e imagem da função modular. Equações modulares e inequações modulares. Um parênteses nessa nossa ideia. Nós vamos ver a estrutura da função modular, vamos ver como está aqui no edital. Se você for observar a tabela que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão perceber que não cai muito nessa parte de função modular. O que caiu foi ano passado, uma questão, tá? E essa questão é que a gente vai trabalhar no nosso módulo de hoje. Então vamos nessa. Primeiro, definição. Chamamos de função modular toda função definida pela forma. Então, sempre quando você vai falar de uma função, existe uma lei de formação, né? O que é a lei de formação? É a estrutura dela. Lembra que nós já vimos uma f de x igual a um ax mais b? Onde o A era o coeficiente angular ou o coeficiente dominante e o B era o termo independente, né, que nós tínhamos lá, que era o nosso coeficiente linear na função do primeiro grau. Bom, isso é uma estrutura, uma lei de formação. Uma outra lei de formação, que a gente também já viu, f de x igual a b. Vocês lembram o que era isso? Isso, função constante, quando você tinha a independência, né, de valor. Ele não depende do valor de x. X pode ser qualquer coisa que a resposta da função, ou seja, a nossa imagem, seria a mesma. A nossa lei de formação também da função do segundo grau, aquela onde nós tínhamos ax² mais bx mais c, e pelo fato de termos aqui o quadrado, nós temos duas raízes. Aqui uma única raiz, e aqui a gente não possui raízes, né? Porque não tem grau. Bom, essa é uma estrutura de função de segundo grau. O que a gente vai ver agora é uma outra estrutura, né? Uma lei de formação de módulo. Então, esse módulo, essa estrutura, ela pode ocorrer tanto aqui na ideia da função do segundo grau, o módulo pode vir na função constante, o módulo pode aparecer aqui na função do primeiro grau. Significa que a gente pode tornar qualquer estrutura ou lei de formação uma ideia modular, tá bem? Claro que a gente vai ver isso de uma forma mais simples possível. Primeiro, porque não é característica da ESA pedir essa ideia modular. No entanto, a gente teve no ano passado a questão. Quem sabe esse ano ela não seja aí recorrente, tá bem? Então vamos continuar. Estudar a função modular não é simples, não é simplesmente, né, decorar a definição. É fazer a análise do sinal da função interna ao módulo. Assim generalizando. Bom, quando nós temos uma função modular, quando a gente aplica o módulo numa lei de formação, eu até coloquei aqui o f de x, porque ele pode ser qualquer coisa, pode ser uma função do primeiro, uma função do segundo, uma função logarítmica, uma função exponencial, ela pode ser uma função trigonométrica, né? Ela pode ser várias coisas. Então, quando a gente aplica o módulo nessas leis de formação, nós vamos ter variações de intervalo. Ou ele vai ser maior ou igual a zero, ou menor que zero. Essa ideia de maior, igual e menor é só para que a gente não tenha ali, na nossa reta real, valores, né, fechados e valores fechados novamente. Porque se fosse fechado e fechado, não seria função. Lembra que a gente estudou isso? Aqui, ó, função linear, né? Nós tínhamos lá a função do primeiro grau, nós tínhamos a função do segundo grau, né? Agora, se nós tivéssemos um gráfico mais ou menos assim, ó, isso não seria função, porque dois valores estariam fechados no gráfico e aí a gente fugiria das nossas ideias de injeção, bijeção e sobrejeção, que a gente também já estudou, certo? Então é isso, tá? Por isso que é fechado para um lado e aberto para o outro. Bruno, tem que prestar atenção nisso? Não, velho, calma, relaxa, tá? Muito difícil que uma prova seja assim tão chata nesse quesito. O que eu quero que vocês prestem atenção é que a lei de formação vai ser tratada positiva para uma ideia indo ao mais infinito e a mesma lei de formação vai ser tratada de forma negativa, indo agora não mais para o sentido positivo à direita e sim ao sentido negativo à esquerda, tá? Bem tranquilo essa parte de definição, não vamos ficar muito presos nisso não, tá? Vamos para a próxima. Vou pegar aqui um exemplo só para que vocês possam ver como é que vai funcionar essa ideia modular. Então vamos nessa. Olha aqui como o primeiro fala. Primeiro, devemos resolver a equação interna ao módulo. Por que eu sei que as raízes aqui são 0 e 1? Eu sei que a minha lei de formação é um x² menos x. Eu vou tornar o f de x nulo para ir atrás das minhas raízes. Então vou igualar isso aqui a zero. Eu posso sim fazer Bhaskara, mas eu também posso aqui usar uma ideia de
de matemática básica, uma ideia de colocar em evidência, aquilo que a gente estuda lá em produtos notáveis, tá? Então, colocando em evidência, qual é a parcela que é igual desses dois caras? O x. Então, x que vai multiplicar x menos 1. Isso vai ser igual a zero. Se você perceber aqui pela distributiva, x vezes x gerará x ao quadrado e x vezes menos 1 vai gerar para a gente esse menos x. Bom, dois caras estão multiplicando e estão dando zero. Implica dizer que ou esse cara é nulo ou este outro é nulo. X é nulo, então x é zero. Isso é uma raiz, visto que é uma equação do segundo grau. Já encontramos uma. Falta encontrarmos a outra, a segunda. Então agora eu tenho que essa parte precisa ser nula. X menos 1 deve ser zero. Esse menos passa para o outro lado de forma positiva e nós vamos encontrar a próxima raiz. Significa que a nossa outra raiz vai ser 1. Então é assim que nós encontramos essas duas. Bruno, mas eu posso usar o Bhaskara? Não tenho ainda muito conhecimento dessa parte de matemática básica, estudei meio rápido, não peguei essa primeira parte aí. Posso usar o Bhaskara? Claro, eu só quero que você encontre as raízes. A prova da ESA é uma prova que você tem bastante tempo, então dá para você resolver as coisas de várias formas, né, para tentar ali ver se você realmente está certo, tá? Então, ter essas cartas na manga é muito bom. Bruno, posso usar soma e produto? Porque eu aprendi soma e produto e eu curto usar? Claro, pode fazer o que você quiser, só quero que você encontre as raízes. Bom, enfim, essa foi a primeira parte. E a segunda? Fazendo a análise do sinal. Aí, quando a gente vai analisar, né, o sinal, a gente precisa ter a noção do que é a função. Essa é uma função de segundo grau. Se ela fosse uma função de primeiro, seria uma reta. Como é de segundo, ela vai ser, então, uma equação, né, uma função aí de segundo grau. A gente já conhece o nosso plano cartesiano. O plano cartesiano ele possui um eixo, que é a nossa ordenada, e ele possui um outro eixo, que é a nossa abscissa. A abscissa é o eixo x, ela é responsável pelos elementos do domínio. E o y aqui é a nossa ordenada, que é o nosso contradomínio. Não vai falar imagem, né? Imagem é o que é gerado. A imagem é um subconjunto do nosso contradomínio. Ela pode ser limitada, assim como na função do segundo grau ela é. Então, olha só, nós já sabemos que as raízes são 0 e 1. Vamos marcar as raízes? 0 na origem, né? E 1 aqui, ó. Então, aqui é a origem 0 e o nosso 1. A concavidade é voltada para cima. O coeficiente, o termo independente, ele é nulo, né? Então, significa que a gente corta realmente na origem, né? Não tinha como cortar de outra forma. E aqui, assim, seria um esboço da nossa parábola, certo? Perceba que a gente marcou uma parábola e nem pensou na ideia modular ainda. A gente vai fazer a análise do sinal. Olha o que ele está escrito. Perceba que o A é maior que zero. Então, a parábola possui a concavidade voltada para cima. Tem-se, então, que entre 0 e 1 teremos imagens negativas. Como assim, Bruno? Imagens. Bom, deixa eu até mudar a cor aqui. E olha lá. Quando você tem um domínio, por exemplo, esse cara, ele possui uma imagem. Para encontrar a imagem, basta ir até o gráfico, bater nele e representá-lo no eixo vertical. Então, esse cara aqui, ó, é a nossa imagem, certo? Deste ponto de domínio. E é uma imagem que está representada em todo o eixo, que é o nosso contradomínio. Lembra desse cara aqui que era o vértice? Ele é o nosso ponto mínimo. Significa que a imagem ela só pode vir até aqui. Tudo para baixo é contradomínio, para cima é contradomínio. Para cima também será a imagem, certo? Repara que a imagem aqui difere do contradomínio, certo? Como difere, a gente já não vai ter uma ideia sobrejetiva. A gente pode ter aqui uma ideia injetiva, tá bem? Enfim, continuando. O que a gente tem aqui agora? Já que o vértice está aqui e a gente gerou aquela imagem, onde é que eu quero chegar? Que toda essa parte aqui, que está entre 0 e 1, ela vai ter uma imagem negativa. Repara que todos os valores que eu buscar na hora de representar no nosso gráfico, todos eles vão ser rebatidos aqui no eixo, né? Na parte de baixo, que é a parte negativa da imagem, tá certo? Então é isso que acontece. Agora, todos os outros, tanto para frente de 1 quanto para trás de 0, todos eles terão imagem que vão ser rebatidas aqui e essa parte do nosso eixo y, ela é positiva. Então, todas as imagens são positivas. É o que ele está dizendo. Tem-se, então, que entre 0 e 1 teremos as imagens que serão negativas. E de 0 a menos infinito, que é para a esquerda, elas serão sempre
positivas. E de 1 até mais infinito, que é para a direita, serão todos positivos. E é o que ele está dizendo. Ainda não foi aplicada a ideia modular. Lembra que lá no início a gente falou que uma parte ia ser positiva e a outra ia ser menos a f de x, né, para quando a imagem fosse negativa? Então, olha lá, a imagem no negativa neste intervalo significa que neste intervalo eu vou usar menos a imagem. Se eu vou usar menos a imagem, imagina que no nosso vértice, né, eu tenho encontrado um valor aqui. Vamos fazer? Lembra? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. O meu menos b, menos 1, sobre 2 vezes o valor de a. O valor de a vale 1, né? Então, valor 1. Igual a menos com menos vai dar 1 sobre 1. Estranho, né? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Menos 1, por que o vértice está dando 1? Se as raízes são 0 e 1. Galera, 2a, né? Meio. Agora sim, esqueci de usar o 2 aqui, por isso que tá estranho, né? Meio. Legal, ó. Bem aqui, ó, meio. Uma outra ideia legal, que o x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Né? Se você fizer 0 mais 1 dividir por 2, não dá meio? Olha lá, um outro jeito de a gente encontrar o x do vértice. Agora, como é que seria o y do vértice, né? Fazer aqui, y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o valor de a. O nosso delta, ele é igual a b ao quadrado, que no caso é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Só que c é 0, né? Então aqui já dá 0, menos 1 ao quadrado dá 1. Significa que o nosso y do vértice é 1/4. Então, o que eu estou querendo dizer? Menos 1/4, né? Perdão, menos 1/4. Que a imagem, ela é menos 1/4 para o x do vértice, para o y do vértice ali, né? Aqui, ó, menos 1/4. Aí, o que está dizendo a ideia modular? Quando a imagem for menor que 0, você tem que adotar agora menos essa imagem, certo? Então, eu vou usar menos a imagem. Se a imagem era menos 1/4, quanto que é menos 1/4? Não vai dar 1/4 positivo? Significa que este cara, vou até trocar a cor ali para ficar melhor, que este cara, ele será rebatido. E todos esses outros também serão rebatidos. Então, quando eu aplicar a ideia modular em cima daquela lei de formação, olha o que vai acontecer. Ele rebate. E faz isso aqui, ó. Tá vendo? E aí você construiu a ideia modular, tá? Que é o que ele provavelmente vai falar aqui no 3, ó. Onde a imagem for negativa, teremos a negação da imagem. E onde for positiva, a gente não vai negar nada. Então, quando eu uso a ideia positiva para um x maior ou igual a 1, ou para um x menor ou igual a 0, porque é onde eu tenho a ideia positiva, para cá e para cá, né? Ou então, quando eu uso a negação da minha imagem não é ser gerada por x ao quadrado menos x, aí eu vou negar ela. E aí, quando eu nego ela, eu rebato para esse intervalo de 0 a 1. Esse intervalo, que é esse cara aqui, ó. E aí eu vou rebater. Vai ficar desse jeito. Tá bem? Bom, passando isso, eu trouxe aqui alguns exemplos gráficos. Então, ó, um outro tipo de exemplo, uma outra parábola que foi também rebatida. Repara que agora o vértice está à esquerda, né? Não à direita, como estava no nosso exemplo anterior. Uma reta também rebatida, uma função do primeiro grau, ó, ela foi rebatida para cá, tá vendo? Bem tranquilo, né? Bem simples essa ideia aí, depois que a gente já entendeu a ideia anterior, tá bem? Temos ainda no nosso edital que ele faz ali a menção de equações modulares. Existem as diferenças, né? O que é uma função, o que é uma equação e o que é uma inequação, certo? O que é uma função? Eu dependo de um valor para gerar outro. O que é uma equação? Eu encontro a quantidade de valores possíveis a determinados pelo grau. Aqui é 1, vou ter um só valor. E o que é uma inequação? É um conjunto de valores que resolve aquela determinada situação, tornando ela verdadeira, certo? E o módulo vai aí trazer algumas diferenças para a gente. Então vamos nessa.
A partir do momento que o aluno, no caso você, compreendeu e treinou a construção de gráficos geometricamente pela definição, resolver equações é um processo natural. E olha o que eu coloquei. Calcule módulo de 2x menos 1 igual a 4. Bom, o que a gente vai pensar? Esse cara, quando ele for positivo, ele vai gerar o valor 4. Ele tem que gerar, porque 4 tem que ser igual a 4. Uma outra ideia modular é que essa ideia interna, ela pode ser negativa. Por exemplo, menos 4. Menos 4, Bruno, é diferente de 4. Sim, eu sei. Mas quando a gente aplica a ideia modular, que é definição por distância, a gente já falou isso, né, nas primeiras aulas, lá em conjuntos, o módulo de menos 4 vai ser 4. E 4 é igual a 4. Tá vendo? É por isso que a gente vai ter aqui dois valores. Um que o x vai assumir uma ideia talvez positiva e vai gerar aí um valor, e uma outra que talvez ele vai ser negativa, ou os dois podem ser negativos, não tem problema nenhum, tá? Vamos nessa. Temos duas opções para uma equação do tipo módulo de x igual a um valor, igual a uma constante. Lembrando que essa constante nunca vai poder ser negativa, né? Ou x igual a k ou x igual a menos k. Pois o módulo de k é igual ao módulo de menos k, que é igual a um escalar qualquer. Escalar um número, tá? Assim, aí o que a gente fez? 2x menos 1 igual a 4, ou 2x menos 1 igual a menos 4. Quando a gente usa a ideia positiva, a gente não muda o sinal, né? Ou a gente muda a parte do sinal desta, do lado esquerdo, ou do lado direito. Como assim? Bom, quando a gente tinha lá o 2x menos 1, toda essa parte tinha que ser 4 para que tudo isso fosse 4, certo? Então, vamos calcular de forma positiva. 2x menos 1 igual a 4. O menos 1 passa para o outro lado. 2x igual a 5, né? Porque o menos 1 ele passa somando. Aí x vai ser igual a 5 meios, que foi esse valor aqui que nós encontramos. Só que a gente pode adotar também essa parte negativa, como se fosse menos 2x menos 1 igual a 4. Para trabalhar aqui, a gente pode multiplicar por menos 1. Esse cara então vai ser 2x menos 1. E esse será menos 4. Passa para lá, vai ficar menos 3, 2x igual a menos 3. Logo, x igual a menos 3 meios. Ah, então quer dizer que quando x assume o valor 5 meios, dá 4. E quando x assume o valor menos 3 meios, também dá 4. Coloca lá para você ver. 2 que multiplica menos 3 meios. Menos 1. Em módulo, isso é igual a 4. 2 cancela com 2, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. O módulo de menos 4 é igual a 4? Sim. Tá vendo? Se você fizer com 5 meios, vai dar também igual. Então é isso que a ESA, aí pode colocar um asterisco aí, aquela nossa brincadeira de furar o dedo, né, na lapiseira e manchar com sangue o teu caderno de anotação. Isso vai cair na tua prova, tá? Isso tem que saber. É isso que a ESA vai cobrar. Então vamos nessa. Inequações modulares. Vamos seguir o mesmo procedimento das equações modulares dos gráficos, mas o conceito geométrico é muito útil. Calcule, por exemplo, o módulo de x menor que 3, menor ou igual. Na inequação apresentada, queremos que os valores de x, cuja distância até a origem é menor ou igual a 3, né? Seja, né, menor ou igual a 3. É fácil notar que os valores de x estão entre menos 3 e 3. Bruno, como assim? Olha lá. Módulo de x menor ou igual a 3. Bom, esse x aqui, ele tem que estar nesse intervalo, né? De 3 ali. Quando a gente atribui a associação, a gente vai fazer assim, x é menor ou igual a 3 ou maior ou igual a menos 3. E por que disso? Porque se você coloca qualquer valor negativo aqui, ele não se torna positivo, certo? Então, é como se nós tivéssemos assim, ó. X, né, menor ou igual a 3. Então, o x, vou botar aqui o 3. 3. E aí ele vem aqui, ó, x menor ou igual a 3, tá? Tudo isso aqui, né? Que poderia assumir de valores de x. Menos 3. Todo e qualquer valor que você pegar daqui e aplicar em módulo, ele vai ser menor que 3. Agora, se você pega um valor que é menor que menos 3, por exemplo, menos 4, e o associa em módulo, 4 é menor ou igual a 3? Não faz sentido nenhum, né? Por isso que a gente vai ter esse intervalo de solução. Viu a diferença entre equação e inequação? Como está aqui dentro dos reais, eu posso ter qualquer valor aqui para o valor de x. Por exemplo, menos 2, menos 1. Eu posso ter aqui, por exemplo, um menos φ,
Lembra do número áureo, né? Um menos e, pode ter o e, pode ter o φ ali dentro, pode ser qualquer valor, tanto racional quanto irracional. Tá bem? É isso que ele vai falar de equações. Ai meu Deus, achei difícil. Calma, lembra? A gente precisa muito mais disso. Vamos nessa. Então daí, como cai na prova? E olha lá, observe a equação modular. Então nós temos aqui uma equação que ela é 3x menos 2 igual a um 8 mais 2x. E identifica a alternativa que apresenta uma das possíveis raízes. Galera, isso tem que ser igual a isso. 3x menos 2 tem que ser igual a 8 mais 2x. Galera, isso tem que ser igual a isso, só que positivo e negativo. Vamos então deixar negativo agora. Menos 3x menos 2 vai ter que ser igual a 8 mais 2x. Aqui a gente vai resolver passando o 2x para o outro lado. 3x menos 2x e o menos 2 para o outro lado somando. 8 mais 2. Esse veio negativo e esse veio somando. 3x menos 2x, x. Isso é igual a 8 mais 2, 10. Do outro lado, o menos vai ocasionar distributiva. Vai ficar, então, menos 3x mais 2 é igual a 8 mais 2x. O 2x passa para o outro lado e menos 3x menos 2x vai ser igual a um 2 que passa também para o outro lado negativo. 8 menos 2. Menos 3x com menos 2x vai dar menos 5x. Isso vai ser igual a 6. X vai ser igual, então, a menos 6 quintos. Então, eu tenho essas duas raízes aí que eu vou ter que olhar agora nas alternativas. E a nossa resposta, então, ela fica como alternativa de letra E, 10, pois não havia nas alternativas o menos 6 quintos. Bruno, eu estava pesquisando e tal, e inclusive eu fiz essa prova ano passado e eu vi que ela foi anulada. Por que essa questão foi anulada, Bruno? Cara, o que é isso? Equação. Nós acabamos de ver que havia diferença entre f de x, que é uma função, uma equação e uma inequação. Não tinha essa diferença? Agora que teve essa diferença, vamos ler. Observe a inequação. Isso é inequação? Isso é uma equação, galera. Equação dão valores pré-determinados, como nós encontramos 2 apenas. E inequação são intervalos. Como é que ele pergunta? Observe a inequação e não me dá um intervalo. Anulada, tá? Ah, é muito besta. Cara, não é besta não. Isso faz uma diferença absurda, tá bem? Então a gente fica aí com a alternativa de letra E. Se fosse escrito equação, ela não teria sido anulada, tá bem? Então é isso, galera, que a gente tem para ver de modular. Tá? Me acompanha, então, no próximo capítulo. Vamos ainda percorrer toda essa parte do nosso edital para que a gente não tenha problema nenhum no dia da prova. A gente vai ver tudo, passo a passo. Tá bem? Valeu, aquele abraço. Encontra nos próximos vídeos.